Olá, você que nos acompanha, nosso programa Religare de entrevistas. O nosso programa, como sempre, tratando de temas transversais, ligados à nossa prática cotidiana. E hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante que nos toca pessoalmente, que é falar sobre o museu como espaço de conhecimento histórico, como espaço de produção acadêmica, produção histórica, mas também um espaço em que o público, o visitante, se sente também bem acolhido. E nesse processo, nesse caminho, também celebrando a 21ª Semana Nacional de Museus, que o tema é bem pertinente, né? Museu, sustentabilidade e bem-estar. Então, pensar essa instituição nas suas práticas cotidianas, como esse espaço que promove, além de uma discussão, além da instituição ser uma instituição protagonista, né, num debate atual, contemporâneo, também esse lugar onde as pessoas se sentem bem, né? E para conversar um pouquinho conosco, nós temos uma convidada muito especial, que trabalha já, né, um tempo, né, nesse universo museológico, né, que é a Thaís Tormin Porto Arantes, né? Seja bem-vinda, Thaís. Um pouquinho sobre a nossa convidada. Ela possui graduação e pós-graduação na área de História, se aposentou também como docente de nível universitário, também atuou como diretora do Patrimônio Histórico em Araguari e hoje, atualmente, é administradora do Museu Municipal de Uberlândia. Seja bem-vinda, Thaís. Obrigada. Nós, então, vamos conversar um pouquinho no nosso programa Religare, que é esse programa com um tema assim, bem amplo das nossas práticas cotidianas, da gestão cultural, museológica. E pegando esse gancho, falando de uma memória histórica, né? Falando da memória de um lugar, que é a memória aqui da cidade de Uberlândia, o Museu Municipal ele é um espaço assim de produtor de conhecimento sobre a própria memória da cidade, mas também é esse lugar onde a memória é sempre atualizada, né? Conta um pouquinho para nós, Thaís, a história daquele espaço que muitas vezes a gente passa, vê, né, aquela arquitetura bonita, está ali já de destaque, mas conta um pouquinho para nós sobre a trajetória daquele espaço. Sim, o Museu Municipal, ele está na Praça Clarimundo Carneiro, no prédio conhecido como Palácio dos Leões. Então, esse prédio foi construído em 1917 para ser a sede da Câmara Municipal e do governo da cidade. Depois, quando a Câmara Municipal e a Prefeitura, né, saíram daquele espaço, a Câmara Municipal doou o prédio para ser um museu. E, desde então, foi feito um restauro, adaptando ao museu, devido às necessidades, um elevador para necessidades especiais, uma escada ampla, né? E com essa adequação e preservando toda a arquitetura original, o museu se instalou ali. Então, o museu foi criado, efetivamente, na década de 80. Esse restauro acontece em 90, na década de 90. E em 2000, ele abre ao público naquele espaço, não é? Ele já acontecia em outros locais, mas não era uma sede apropriada. E ali o museu toma conta do espaço, vamos dizer assim, e hoje ele é o prédio é um museu muito conhecido e todo mundo vai, igual você falou, ou passa ou visita o museu. Então, nós temos um público muito variado. Ele fica aberto das 8 da manhã às 17h30, o que traz um fluxo diário de segunda a sexta, né? E a primeira proposta do museu foi através da aquisição de um senhor que fazia uma coleção de objetos, que é o Agemiro Costa, e aí
esses objetos eram muito ligados ao cotidiano, ou totalmente ligado ao cotidiano, e ele era um funcionário do Fundo Rural. E ele foi guardando aquilo. Então, ele abre um leque muito grande de ofícios. Então, num primeiro momento, o museu era museu de ofícios. Tá? Então, você tem o sapateiro, o carpinteiro, os ofícios. Mas o museu foi crescendo e a própria equipe discutiu ampliar esse universo e o museu se transforma em museu histórico. O que ele faz? Ele conta a história de Uberlândia através de objetos do cotidiano. Então, essa é realmente a ideia do museu. Mas ele propõe discussões através desses objetos que são muito comuns. Então, você tem ali o ferro de passar roupa, você tem uma panela de ferro, você tem a forma do sapateiro, você tem aparelhos do dentista. Então, perpassa um universo. E as pessoas vão se encontrando ali e reconstruindo e construindo a memória da cidade. Essa proposta de pensar a história macro, né, assim, dos grandes acontecimentos, mas também pensando a própria história do cotidiano, né? Inserido aqueles objetos, a própria narrativa da exposição, né? A gente percebe isso. Os objetos, nós trabalhamos com a questão museal, a gente sabe que os objetos eles têm que ser interrogados, né, constantemente. Eles têm que falar mediante a interrogações pontuais. E o museu, sendo um museu histórico, né, trabalhando essa questão da memória, né, da cidade, como que vocês percebem essa atualização de uma memória da cidade, com o público que frequenta o museu, através das ações educativas, por exemplo, né, do programa educativo, mesmo do circuito cultural em que o museu está inserido, como que esse espaço, essa instituição tem traduzido esses aspectos da memória da cidade no cotidiano da própria cidade? Sim, nós temos várias propostas, vários projetos educativos. Então, o atendimento para escolas se dá porque está dentro do currículo da escola a história da cidade. Então, nós recebemos o primeiro público, vamos dizer assim, é esse público voltado a um currículo escolar que está estudando a história da cidade, lá dentro da sala de aula. Quando eles chegam ao museu, eles vão encontrar essa realidade representada em cenários e que transporta essas crianças para um momento histórico diferente e que contrapõe a nossa realidade. Então, esse aluno, não é, ele não conhece a maioria mais daqueles objetos. Então, a hora que ele está ali dentro daquele cenário, porque essa parte do museu ela é feita através de cenários, então, quando ele chega ali, ele vai indagando como era, o que aconteceu, como as famílias que chegaram primeiro, como isso foi traduzindo ao que é hoje, como eles vivem hoje. Então, esse diálogo acontece o tempo todo. Nós temos também o público que ele é o que está passando ali, ou que ele veio fazer uma visita à cidade, ele veio para uma pesquisa, ou ele veio porque é fim de ano, então ele veio. Então, o que acontece é exatamente essa diversidade. Nós recebemos um público com intenções diferentes, com interesses diferentes, e eles contribuem, e muito, e, ao mesmo tempo, eles passam a perceber o que significa esse nosso interior. E a gente sempre está voltando, né? Mas por quê? Né? É um cerradão. Como que as pessoas estão aqui no cerrado? Que vida era essa? E que é hoje? Nós temos cerrado, né? Então, quando fala o sertão da farinha podre, o que é o sertão da farinha podre? O que encontraram aqui e o que hoje está aqui?
E, ao mesmo tempo, esses nossos visitantes, e a gente tem pesquisadores, muitos, inclusive, pedem permissão para fazer pesquisas na nossa reserva técnica, encontrar com outros objetos dentro de teses que estão desenvolvendo. Isso é um público já universitário, que a gente também recebe. Então, dentro de toda essa diversidade, nós ainda propomos, dentro do educativo, sair dos muros do museu. Então, nós levamos, através de um projeto que é o Malicuia, objetos do museu que podem ir até instituições, escolas. Essas malas estão lá, um projeto aberto, basta, né, fazer o agendamento. Nós também vamos colocar para eles e ali a gente vai discutindo com eles, através de cada um, a formação da nossa gente. Então, você pergunta, e a atualização? Ela se dá o tempo todo, através desse diálogo. Isso é muito interessante e vai de encontro mesmo a essa nova concepção de museus, né? Que até essa nova definição de museus que recentemente foi definido, né, pelo ICOM e pelas instituições ligadas à museologia. É muito interessante perceber isso mesmo, que os museus estão se destacando cada vez mais como protagonistas, né, propondo questionamentos e se distanciando mesmo daquela concepção tradicional de que museu é um lugar onde só se guarda coisas que não se usam mais, coisas velhas que não se usam mais. E eu acho que quando a gente percebe esse esforço da instituição, né, dos mais variados tipos, esse esforço de trazer essa atualização constantemente da memória, seja um museu histórico, seja um museu mais de arte contemporânea, enfim, das várias definições de museu que nós temos, isso favorece, eu acho que todo o público, né, que tem acesso àquilo que o museu propõe se beneficia, né, porque você tem uma emancipação da memória pessoal, da memória coletiva. Né? E pensando, né, já que a gente está falando desses processos humanos, né, que a gente desenvolve, esse ano a temática da Semana Nacional de Museus tem essa proposta, né, de pensar o museu como um espaço sustentável, né, que propõe atividades que possam favorecer, discutir, mas também ser um espaço em que promova o próprio bem-estar. A gente viu isso muito durante a pandemia, né, que a gente estava buscando mediações para nos sentirmos integrados. Né? E a arte, os espaços culturais, a cultura de forma geral, ela cumpre um papel decisivo nesse processo. Então, fala um pouquinho para a gente como que o museu, a equipe do museu está inserida também nessa proposta de favorecer o espaço sustentável, de bem-estar, em que o visitante possa se sentir em casa. É interessante. Quando você traz para nós o novo conceito de museu, começa aí muito a participação dos próprios servidores do museu, muito atentos, que foi nesse período de pandemia, e todos nós juntos, o mundo inteiro, repensando o conceito de museu e trazendo esse conceito para a nossa realidade. Então, essa quebra é muito importante. O museu enorme, que era conhecido só de arte, mas o museu pequeno do interior, do cotidiano, e que ele está trazendo e ele está beneficiando toda uma população, oferecendo um espaço de reflexão. Então, isso é muito importante. E no primeiro piso do museu, a gente tem esse cenário da história, da construção da cidade, do município. E no segundo piso, nós temos um espaço que é o mobiliário da Câmara, né, que é o originário do prédio, mas nós temos um espaço voltado para exposições que elas vão estar constantemente trazendo a novidade. Então, através de pensamento junto hoje com o que está acontecendo
na proposta agora da discussão da Semana de Museus, da sustentabilidade, do bem-estar, e outras propostas criadas pelo próprio grupo do museu, através de discussões, né, onde elas acontecem, de estudo. E aí é onde a gente percebe que o museu está cada vez mais recebendo pessoas que querem estar ali, que é uma praça. Essa praça é tombada, na verdade, é um conjunto, o coreto, a praça e o prédio do museu. Cada vez mais a gente trabalha essa integração, esse paisagismo, essa formação de um século atrás. E tanto um século atrás e até hoje, ela é totalmente presente na nossa vida. E utilizando sempre, dentro do museu, na proposta, na confecção da exposição, os objetos que estão expostos, o que se usa para a própria museografia, tudo dentro de um reaproveitamento e de um pensamento voltado para esse melhores condições de vida. Muito bem. E a própria praça, né, por ser esse conjunto tombado, é palco de muitas manifestações culturais, né? A gente vê... Sempre foi, né? Sempre foi. E o museu estando ali, né, o prédio, com toda a sua história arquitetônica, até política, social, é muito importante porque a gente vê essa interação. Né? O museu, ele tem... a gente trabalha com isso, a gente fica muito satisfeito quando você vê, né? Quando a gente vê a interação do público mais diverso possível com o espaço, né? Com as atividades do espaço. E nessa linha, como que você percebe as experiências concretas das equipes, os profissionais que trabalham lá com vocês, que promovem as diversas narrativas? Como que você percebe essa experiência do cotidiano de cada profissional, de cada técnico que está ali trabalhando com vocês? É tão bom estar ali junto com eles. Nós temos uma equipe muito boa, muito competente, e todos eles com uma formação muito boa na área de história e voltado ao museu. E cada um dentro do seu aspecto, porque tem o da documentação, nós temos o da pesquisa, porque no museu aparece a exposição, não é? Mas nós temos o atrás. Então, a gente tem uma equipe de documentação, uma equipe de museografia, nós temos aquela pessoa que está fazendo a restauração, o outro a manutenção dos objetos. Nós temos um acervo de quase 4.000 objetos. Então, tudo isso mantido, etiquetado, fichas, tudo isso fotografado. Então, nós temos um inventário fotográfico, nós temos um inventário documental, e cada um que vai fazendo vai encontrando toda hora uma forma melhor. Aquele que está atendendo ao público, que percebe, nossa, vamos criar aqui uma outra forma para que tal grupo possa estar melhor aqui dentro. Então, é uma rampa que é construída, é uma outra coisa que é feita, é sabe, a forma de estar colocando mobiliário para que determinadas pessoas possam circular melhor ali. É disso, é do pequeno, do dia a dia, até a proposta da própria exposição, onde o diálogo acontece entre eles, tanto a monitoria, como os pesquisadores, como a documentação envolvidos. Então, quando há uma proposta de um tema e eles se debruçam sobre aquilo, eu fico muito orgulhosa da equipe, muito orgulhosa do museu, que a hora que vem a exposição e que apresenta o projeto, sempre baseando nos objetos que o museu tem. É importante a gente perceber isso, como que nasce ali daquele objeto que uma pessoa talvez esteja descartando, tá? E como ele vai falar. Então, eles começam a dialogar com aquele objeto. Dialoga com a máquina fotográfica, e aí aquilo cria um mundo. Dialoga com uma balança, com um peso de madeira, e vem a de hoje,
Tá? E aí pega um objeto mais assim inusitado, um peão que o menino brincava, e aí aquilo vai criando toda uma narrativa, toda uma discussão, até que toma forma. É assim que o museu tem trabalhado e tem sido um trabalho muito bonito. Isso para nós, assim, que estamos trabalhando constantemente, né, com esses espaços, promovendo essas interações todas. A gente fica muito feliz de ver que acontece essa quebra mesmo de paradigma, né? Que o público, seja ele mais específico, aquele mais espontâneo, ele se sinta motivado e tenha vontade, né, de voltar. Né? Eu acho que você conhece o museu, conheço, você voltou? Não, eu nunca mais voltei. Então, eu acho que a gente tem que favorecer isso mesmo, ter aquele gosto do visitante querer voltar. Querer né? voltar. Então, a proposta de discussão desse ano, né, do museu ser um lugar que favoreça o bem-estar físico, psicológico também, vai nessa linha. Né? E o setor cultural, que é outro programa, né, outra forma de se pensar a interação do público com essas instituições, também só tende a ganhar. E, Thaís, a gente agradece muito a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse programa Religare. Né? É um programa assim, que a gente está trazendo essas temáticas e a gente precisa falar sobre elas. Né? E é sempre bom encontrar profissionais que estão aí na lida do dia a dia com essas experiências e favorecendo com que as pessoas possam ser mais livres, mais conscientes do seu papel de indivíduo, seu papel comunitário. Então, eu acho que para nós é um prazer mesmo estar discutindo sobre essas demandas todas e a gente só tem a agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço, né? É muito bom vir falar e essa percepção, né, não só do aspecto físico, mas também do que acontece com cada um que vai ali, né, e tem aquela oportunidade de refletir, né, através do que a gente está apresentando. E que eu acho que sai de lá um pouco modificado, né, que vai levar alguma experiência, alguma discussão, né? E que aquilo vai mexer ali um pouco com cada um que esteve presente no museu e com todos que estão ali também. Eu agradeço muito a oportunidade do Museu Municipal estar presente aqui no programa. Nós agradecemos e fica então o convite, né? Uberlândia tem vários museus, né? Aí fica a pergunta, né? Você conhece os museus da cidade? Então fica aí o convite, o exercício também, para que a gente possa conhecer cada vez mais os museus, centros culturais e todas as formas, né, de manifestações culturais que a cidade tem, tão rica nesse sentido. Então, a gente se despede desse Mais Religare e convida vocês todos a acompanharem a nossa programação. Então, até a próxima. Todos convidados a visitar o Museu Municipal. Isso, muito bem. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigada.